Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite, depende da hora que você veja esse vídeo em específico. O motivo de eu estar vindo aqui gravar esse vídeo é para poder explicar melhor alguns termos que são amplamente difundidos na internet, né? E são até mesmo mal compreendidos por profissionais, sejam professores, alunos, professores universitários, de escola, enfim, tá? Que é justamente um problema sério e tem causado muito alvoroço na internet ultimamente, é a tal da entropia, né? Entropia, todo mundo associa como desordem, como caos e aquele negócio todo, mas não é bem assim que as coisas funcionam. A entropia, já adianto para vocês, não é desordem. Entropia não é caos. Isso é amplamente difundido por Franklin Lambert. Ele é um dos caras de maiores projeções da física e da química. Para quem não sabe, eu estou terminando meu mestrado em físico-química, mais profundamente na área de química teórica, voltada à química computacional. Então a gente aplica conceitos computacionais na área da química teórica para poder explicar melhor alguns conceitos, né? Então, enfim, por que Lambert ele classificou que entropia não é desordem, que entropia não é caos? A gente vai chegar lá. Primeiro a gente tem que entender lá do início como surgiu, né, o estudo da entropia e como ela foi associada. Primeiro, a entropia ela é entendida, né, como uma função de estado. O que é função de estado? Função de estado é basicamente quando a gente vai estudar uma propriedade e a gente não está preocupado em como essa propriedade vai ser explicada. A gente só quer que ela seja explicada. Então a entropia ela não está se importando com os caminhos que fazem chegar do estado sair do estado inicial e chegar ao estado final. Ele só quer chegar até o estado final, saindo do inicial. Então isso é função de estado. A entropia é uma função de estado. Mas a entropia ela começou a ser estudada anteriormente com os gases. Então lá atrás nós tínhamos os gases que se dividiam em gases ideais e gases reais. O que é gás ideal? O gás ideal é quando a gente pega um gás e ele não tem interação com outra molécula do mesmo gás. Moléculas desse gás estão tão longe quanto eu queira que estejam longe. E ela não vai ter interação. E essa interação entre as moléculas do gás é que dificulta a parada toda, sabe? Então, por exemplo, um gás que suas moléculas estão muito longe, eles não vão interagir. Então, essas moléculas que não interagem uma com a outra ocasiona que não há perturbação energética. Diferentemente que se esse gás fosse real. Gás real, as moléculas estão uma chocando com as outras constantemente. E a gente sabe que choque molecular ocasiona em mudança de direção e também mudança do seu momento linear. Né? Então isso vai ser um problema. E a gente não quer. A gente quer estudar a molécula isolada, né, para a gente poder descrever melhor o que está acontecendo lá dentro. Né? Então o gás ideal ele foi descrito por vários pesquisadores da época, né? Clausius, Clapeyron, vários pesquisadores que estudaram os gases. Então Boyle, né, o princípio de Boyle também surgiu dessa época, né, dos estudos dos gases ideais. Então, juntando todas as equações, temperatura constante, pressão constante, volume constante, juntando todos esses processos, a gente chega naquela equaçãozinha, né, PV igual a nRT, que muitos associam erroneamente a Clausius-Clapeyron, que não é dele, tá? Essa equação não é de Clapeyron. Surgiu juntando pedaços de equações de cada um dos pesquisadores. Então PV igual a nRT. Então nós temos um gás que sai do seu estado inicial e chega ao seu estado final de compressibilidade, por exemplo. Né? E a partir de agora a gente vai começar a dificultar o processo. Porque quando a gente pega, por exemplo, lá no estudo dos gases, o Atkins de Físico-Química ele traz para a gente um negócio interessante, que é quando a gente pega o PV igual a nRT e joga no gás real, a gente tem uma série de complicações. Porque o gás real ele não se comporta como um gás ideal. As moléculas estão juntas uma das outras e começam a se chocarem até causar perturbação energética. Porque você tem energia cinética, né, que está associada ao momento. Se o momento ele modifica, então a energia também vai modificar. E agora? Você vai ter um pandemônio energético na sua molécula. E a equação que antes descrevia muito bem os gases ideais, ele não vai servir para descrever um processo real. E aí surgiram as adequações matemáticas. Uma delas são os coeficientes de virial.
Então, quando você aplica os coeficientes de virial, começa a ter um resultado melhor, mas não é o melhor resultado ainda para descrever bem uma molécula de gás real usando o PV-NRT com a associação dos coeficientes de virial. Por isso, surgiu outra adequação matemática, que é a equação de Van der Waals. A equação de Van der Waals ela veio para substituir e até mesmo aprimorar, né, os coeficientes de virial dentro daquela equação PV-NRT. A equação fica gigantesca, fica um pouco feia, ela perde aquela simplicidade, né, e começa a ter uma robustez maior. Porém, é a partir dessa equação de Van der Waals que nós temos uma adequação fina da equação PV-NRT aplicada a gases reais. Por que eu estou falando de gases aqui? Porque os gases são os precursores para o estudo da termodinâmica e, por sua vez, estudarem a entropia. A termodinâmica se divide praticamente em 4 leis. Nós temos a primeira lei, que estuda a conservação de energia. Então, nós temos, por exemplo, a variação de energia interna, que vai associar ao calor e ao trabalho. Por que não se estuda a energia interna e sim a variação de energia interna? Porque a energia interna é uma associação de toda a energia do átomo, né? Não tem como eu medir isso. É o estado inicial dela. Mas aí, como é que eu consigo medir isso? Quando eu meço a variação, o estado final menos inicial. Essa variação eu consigo medir. E ela é medida por calor e trabalho. Lembrando que calor, né, é uma definição física para a transferência de energia por diferença de temperatura. Então você tem um corpo mais quente e um corpo mais frio, e a energia que vai fluir entre esses corpos é dada como calor. Já o trabalho tem outra associação. Nós temos vários tipos de trabalho. Nós temos o trabalho térmico, né, o trabalho termodinâmico, e temos o trabalho associado à mecânica. Mas a gente está querendo o trabalho termodinâmico. E como é que a gente consegue medir o trabalho termodinâmico? Com gás. Colocamos um gás no pistão e aquecemos esse gás. Mas se nós aquecemos o gás no pistão, ele começa a se expandir. E essa expansão do gás, ela está medida com volume, que a gente vai entender como distância. E aí, esse processo é entendido como trabalho. Beleza, entendemos a primeira lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica diz respeito à variação de energia de forma espontânea ou não espontânea. E é aí que entra a famosa entropia, que a gente vai entrar já já nesse mérito, tá? Mas nós temos a terceira lei da termodinâmica, que é a aplicação da entropia a cristais. Mas não são qualquer tipo de cristais. Cristais perfeitos. É como a entropia ela se associa bem a cristais perfeitos. O que é um cristal perfeito? Então nós temos a entropia associada à temperatura do zero absoluto. Então aí é aí que entra a termodinâmica estatística já. O princípio do estudo de Boltzmann, por exemplo. Então o Atkins, de Química Geral, ele traz praticamente o que é um cristal perfeito, só que ilustrado dentro da equação de Boltzmann, tá? E eu vou mostrar para vocês agora. Então, o que vai explicar um cristal perfeito? Quando nós temos uma temperatura de zero absoluto. Ah, Jonathan, mas é impossível chegar ao zero absoluto. Sim, é impossível. Mas nós conseguimos chegar até agora muito próximo do zero absoluto. Por que isso é importante saber? Porque quando nós temos uma temperatura muito baixa, né, praticamente as moléculas estão paradas, tá? Então, é impossível, porque quando você... Por que não se chega ao zero absoluto? Porque quando você começa a chegar muito próximo, você tem que medir, né? Você tem que analisar se a estrutura realmente está paralisada. Para que isso aconteça, você tem que injetar energia. Se você injeta energia, a temperatura aumenta, então você não consegue chegar no zero absoluto. A molécula não está 100% parada. A forma de medida daquela molécula parada, ela tem um movimento, porque você injetou energia no sistema. Então ela aumentou a sua temperatura e não chega ao zero absoluto nunca. Pode ser que um dia aconteça de chegar por mudanças na medida, do parâmetro de medida, enfim. Mas até agora ninguém chegou ao zero absoluto, certo? Então, por que isso é importante? Porque quando a molécula está parada, ela começa a assumir formas. Então você paralisa a molécula, ela está numa forma. Você aqueceu a molécula, ela mudou de forma e você paralisou de novo. Então você começa a ter microestados daquela molécula. E cada microestado tem uma energia associada. Então você agora entende que existe uma dificuldade de entender, de fazer menção
a esses microestados. As pessoas não entendem bem que entropia para Boltzmann era um compilado, uma soma das energias dos microestados. Então, por esse motivo, Boltzmann classificou o estudo de entropia dele a termodinâmica estatística, porque isso é estatístico. Não tem como você prever exatamente que aquela molécula vai ter aquela posição e aquela energia. Então, ele começa a ter uma distribuição que ele chama de estatística, tá certo? Mas nós temos outra classificação da entropia, que é a classificação termodinâmica da entropia. E a classificação termodinâmica da entropia, ela não é desordem, entra no processo de reversibilidade. Por exemplo, como eu expliquei para vocês lá atrás, um gás está preso no cilindro, ele está confinado. Então nós temos ali pressão, temperatura, número de mols constante, tudo certinho. Só que quando por alguma razão esse cilindro se rompe, ele quebra, o gás começa a se espalhar. Existe alguma forma reversível de transformar esse gás de volta? Não. Então, para o entendimento da termodinâmica, o processo de dispersão gasosa é um processo reversível, mas ele retornar é o processo irreversível. Por isso eu recomendo, não estudem por livros em português. Contém muito erro de tradução, na sua grande maioria. Sem contar nisso, existe a forma crítica do autor. E essa forma crítica vai se traduzir de uma maneira equivocada. E é aí que mora o perigo, porque existe uma confusão entre processo irreversível e irreversível com desordem. A galera costuma associar que a energia se espalhou e isso é uma desordem energética. Não, não é desordem. Nesse caso, houve uma irreversibilidade e a energia do processo agora aumentou. Não é desordem energética, não é desordem, não é caos. É simplesmente a ordem natural das coisas. Então, quando a gente pega, por exemplo, um processo infinitesimal, né, da expansão gasosa ou, sei lá, compressão gasosa, então vamos ter ali uma quantidade muito pequena da variação de calor. Então, a gente vai chamar isso de decay, que é a diferenciabilidade do calor, certo? O diferencial do calor. Calor, uma quantidade infinitesimal. Então, decay. Então, quando o decay é zero, se aproxima de zero, nós temos que a energia total do sistema se tornou difusa ao longo do processo. Então, ao longo de um maior volume, nós temos uma energia total difusa. Por quê? Porque a diferença de calor, né, infinitesimal, é muito próximo de zero ou é zero, certo? Logo, nós temos o quê? Um aumento da entropia. Quem está dizendo não sou eu, tá? É o Lambert. Franklin Lambert. Ele está descrevendo isso muito bem descrito no seu artigo que eu vou publicar aqui e a gente vai acompanhar esse trabalho juntos. Então, por que quando eu falei para vocês do cilindro de gás que se expande, né, o gás foge e vai embora, por que eu falei que ali nós temos um processo irreversível? Vamos lá, vou explicar para vocês agora também. Então, quando nós temos uma expansão de gás qualquer, pela mecânica quântica nós temos também uma explicação plausível, que aí nós temos o aumento da entropia por conta do aumento de microestados que estão mais acessíveis. Então você começa a ter mais orientações disponíveis para aquela molécula. E por conta disso, a entropia só tende a aumentar. Entendeu? Quanto maior a quantidade de microestados, maior a quantidade de entropia. Por isso que no sistema que nós estamos estudando, a entropia só aumenta. Porque é um processo irreversível. Quanto mais processo irreversível, maior a quantidade de microestados disponíveis para o gás se expandir e também mais complicado de retornar, porque outras proporções não volta. Então esse processo irreversível, ele é adequado para a gente estar estudando, certo? Então não tem como a entropia ser desordem. E não tem como você explicar que é uma desordem energética. Olha, como o próprio Lambert conta lá no início do artigo. Entropia não é desordem. Entropia não é uma medida de desordem ou até mesmo caos. A entropia não é uma força motriz qualquer, né? Difusão de energia,
dissipação de energia ou até mesmo dispersão, saindo do estado inicial para o estado final, né? Ou até, seja ele de estado de força motriz, química ou enfim, whatever. Entropia é o índice dessa dispersão que eu falei para vocês, dentro de um sistema e entre o sistema e seus arredores. Lembre que nós temos a vizinhança, tá? Nós temos o sistema fechado e a vizinhança. Então a vizinhança se comunica com o sistema, onde quem está perdendo calor, né? Calor não é uma matéria, né? É bom deixar isso claro, é uma energia. Então se o sistema está perdendo energia, né? A vizinhança está capturando essa energia. A energia não vai para o nada, ela é capturada pela vizinhança, certo? Então a entropia ela é entendida como mudança, né? A mudança de entropia, a variação de entropia, ela é entendida também como quociente que mede a quantidade do fluxo unidirecional da energia térmica que a gente estuda. Quando nós pegamos um pedaço infinitesimal de gás, né, uma parte infinitesimal desse gás, nós temos que uma pequena parte da entropia vai ser modificada. Assim também como o calor. Uma pequena quantidade quase infinita, né, infinita, ou seja, não tem dimensão, né, quase uma pequeniníssima fração de energia vai ser também modificada. E é isso que a gente quer. No processo irreversível, nós queremos entender o processo infinitesimal, aquele que quase é imperceptível a olho nu, que aí é a transição, né, da ruptura. Então você começa a entender ali, teve a ruptura energética, você quer entender no limiar. E aí é o que a gente chama de infinitesimal. Então a mudança de entropia, ela mede a energia, a dispersão de energia a uma temperatura determinada. Isso quem está dizendo é o Lambert, certo? Não sou eu, pelo meu entendimento. Por que eu estou deixando isso bem claro? Existe o que a gente chama no estudo da educação de concepções alternativas. O que são isso? Eu não sou um crítico da educação, não estudo educação, tanto que meu mestrado não tem nada associado à educação. Meu mestrado é puramente acadêmico, tá? Não é profissional. Então, o meu mestrado, inclusive, ele comunica bem com a física e com a química. Eu sou químico por formação e também comecei a estudar física na universidade, uma nova graduação. E por ter feito o mestrado em físico-química, queria entender os dois lados da moeda. Porque existe uma diferença da visão química para a primeira lei da termodinâmica e também existe uma diferença da visão física da primeira lei da termodinâmica. Isso na expressão matemática, tá? A matemática é um pouquinho diferente, porque para os químicos nós entendemos que a pressão ela é contra, né, o sistema. Já os físicos associam a favor do sistema. Então você vai ter uma diferença. Então para os químicos, ΔU vai ser Q menos W, para o físico é Q mais W. Então é uma diferençazinha básica, tá? Isso é só uma convenção, né, do estudo. Então concepções alternativas é quando um aluno ele não compreende bem o que está sendo passado para ele na escola, na faculdade, enfim. E para ele conseguir entender, ele começa a criar mecanismos na mente que façam ele entender melhor aquilo ali. Só que por vezes esses mecanismos criados, eles não são bem efetivos. E aí você começa a entender de forma equivocada o conceito passado. Quando eu estou dando aula para meus alunos na escola, eu sou professor do ensino médio, né, estadual, então eu tento mostrar para eles, olha, estudem bem os conceitos. Se você entender o conceito, você vai conseguir fazer qualquer problema sem nenhum problema. Isso eles entendem bem. Porque não adianta de nada eu querer entender, sei lá, entropia sem conseguir entender os gases, sem conseguir entender, por exemplo, como os gases se comunicam. Porque são coisas que vêm depois da outra. Eu não posso pular etapas de estudo ou sei lá, né? Então, para eu poder entender bem o conceito de entropia, eu consigo também facilitar o processo de estudar os conceitos. E não sou eu quem digo isso. Existem pesquisadores brasileiros que falam isso. Tem um artigo aqui, ó. Então, isso foi publicado pelos professores da Educação Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande, quer dizer. Então, ó, são os pesquisadores, ó. Matheus Carneiro Guimarães dos Santos, da pós-graduação. Nós temos todos eles da pós-graduação, certo? Então aqui, ó, eles pegaram os livros didáticos, né, aplicados na rede privada e pública, e eles observaram que tem essa confusão entre estado reversível e irreversível e também caos, desordem.
São coisas nada a ver uma coisa com a outra, mas a galera confunde isso. Entropia, mais uma vez, não é desordem. Entropia não é caos, certo? A entropia, segundo Lambert, que eu já mostrei para vocês aqui, nada mais é do que a difusão, dissipação ou dispersão de energia, que a indexação, né, a junção de todas as energias, que é a dispersão, a dissipação e a difusão. Então ele pega todos esses processos energéticos e junta em um só. E para ele, dentro do sistema e também dos seus arredores, mudou a energia, nós temos a entropia ali associada. Isso é entropia, não é desordem. É somente o aumento de microestados do sistema. Então, se você tem um aumento de microestados do sistema, você vai ter um aumento de energia, consequentemente, aumento da entropia. Certo? Então, não confunda, a entropia não é desordem, certo? Como a professora da universidade costuma dizer, entropia não é desordem, entropia é a soma dos microestados individuais de cada molécula. E isso está associado com a terceira lei da termodinâmica, que é a entropia estudada dentro dos cristais perfeitos. Então, os pesquisadores começaram a estudar esses livros didáticos e viram essa concepção alternativa, né? Tanto no livro quanto dos profissionais que ensinavam essa disciplina, a física ou a química, enfim. Tá? Então ele também esses pesquisadores se baseiam no estudo do Lambert para provar, né? Então nós temos que a entropia ele vai medir a dispersão de energia, basicamente isso, né? Vai medir a dispersão de energia entre as moléculas e microestados. Então ele vai pegar os microestados daquela molécula, um gás qualquer, tá? Vai pegar os microestados que a gente acabou de ver como é que faz, né? Pega a temperatura zero absoluto, muito próximo dele, e você começa a ter mudanças conformacionais da molécula. E isso são os microestados. Então, quando você pega um microestado, que tem uma molécula que tem vários microestados, e cada microestado desse tem uma energia associada, então você vai ter um aumento de microestados e, consequentemente, um aumento de energia do sistema. Então, isso é entropia. Por isso que você não vê, por exemplo, a água se tornar gelo de forma espontânea. Porque a energia associada é muito grande. Então, como é que você faz isso? Você pega e retira a energia do sistema com o frio. Você bota na geladeira lá numa temperatura muito baixa, você começa a retirar energia do sistema na forma de calor. E por isso ele congela. Ele voltou ao seu estado, mas não foi de forma reversível, foi de forma irreversível. Tá certo? Foi forçado. Por isso que você não vê um cilindro de gás se dispersando, perdendo o gás, e ele retornando de forma espontânea. Não volta. Você tem que aplicar energia no sistema para ele voltar. Isso é forma irreversível. Então, foi basicamente isso o vídeo de hoje, para deixar claro para vocês que entropia não é desordem. Tá bom? Então, um beijo, um abraço, até a próxima.